Maravilha, então estamos online de novo, olha aí, Alexandre Ribonde, se você quiser fazer alguma pergunta para ele, dá um toque aí. Se o pessoal aqui do Sarau quiser, também tem um microfone sem fio aí, é só fazer a pergunta. Infelizmente, a gente não vai poder virar a câmera para gravar o pessoal online, porque é uma câmera só do iPad transmitindo e o som está entrando pelo som da câmera do iPad. Mas a gente vai melhorar isso em pouco tempo, né? Eu vou fazer cursos agora de cameraman para poder aprender isso. Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui eu tenho um texto poético, tá? Que eu chego e leio, alimento. Se a Soninha Porto está online, a Soninha? A Soninha está online? Soninha não, a Cláudia está. A Cláudia está online? E o Brasilgó também. Ó, então, eu vou te mostrar o que eu faço muito no Sarau, que é o seguinte: eu recebi hoje à tarde material da Cláudia. Então, a Cláudia está agradecendo, está adorando conhecer um pouquinho do Alexandre Riboni. Um beijo. Está com um grupo grande de Porto Alegre. Maravilha. Um beijo para ela. Ó, estamos aqui, recebi esse poema Caçada, mas eu nunca li. Como é que eu faço? Eu faço assim, tá? Fome de arte me tome. Grito teu nome no ar. Te invoco no sonho, na trilha, na trama da rede no mar. Da esquina até Marte, não vou me burlar. Vem, vou amar-te, é meu foco, não posso adiar. Fiz minha leitura, nunca tinha lido o poema, tá? Nós temos um ator novo lá e tal. Eu vou dar para você agora, tá certo? Para você fazer uma leitura desse mesmo texto, tá? Esse tipo de trabalho você acha interessante? Sem você nunca ter visto o texto. Que o meu trabalho hoje tem sido assim. Sem nunca ter lido o texto, eu vou em museu. E aí, na medida que eu vou lendo... Assim de cara? Isso. Na medida que eu vou lendo, vai surgindo magias dentro de mim. Eu acho que essa origem indiana, você entende, essa ligação com a energia do espaço, por isso que aqui em casa a gente evita cigarro, a gente evita maconha, você está entendendo? Aqui, porque o ambiente é fechado, o ar-condicionado e tal. Aí eu peço sempre para as pessoas transarem maconha e cigarro lá embaixo. Você está entendendo? E aí elas voltam do jeito delas e dão a entrevista do jeito que elas quiserem. Então eu queria saber de você, assim, você nunca leu, tá certo? Esse texto. Aí eu vou te dar agora, e você vai fazer sua leitura. Você precisa ler um pouco antes? Não. Como é que é isso? Não, se eu conseguir enxergar. Eu estou sem óculos de ler, mas tá uma letra grandinha, né? Deixa eu ver. Não, o que eu faço... O que eu faço quando chega um texto... O que aconteceu? Esse óculos aqui não é... antes que pensem, ele é maluco. Eu sei, eu sou de tipo que guarda óculos na geladeira, chaveiro na privada, essas coisas todas. Mas não, esse óculos é para dirigir. O de ler não veio. Não veio, tá. Não veio, não, mas tá aqui, ó. Eu consigo... Não, tá dando. Não. O que eu faço é o seguinte: ler um texto de teatro pela primeira vez também é como. Só que você tem todas as manhas, você tem o ritmo nas veias, você pega o ritmo, porque as palavras têm ritmo, né? E ela escreve com um ritmo do cacete, né? Ela brinca com as palavras o tempo todo, né? Esse voo a Marte é lindo, né? Porque você não sabe o que ela vai fazer exatamente. Se vai a Marte ou se vai a Marte, não é? É muito bonito isso. É legal. É gaúcha? Gaúcha. Você também, né? Isso. Claro, com o teu sotaque, guria, não dá para fingir que não é. Então, caçada. Se eu gaguejar, é porque eu baralha, né? Fome de arte, me tome. Grito teu nome no ar. Te invoco no sonho, na trilha, na trama da rede, no mar. Da esquina até Marte, não vou me burlar. Vem, vou a Marte, é meu foco. Não posso adiar. Cláudia Gonçalves. É lindo, Cláudia, não é? E ler, eu acho que interpretar o que quer que seja, um texto de poesia, um texto de teatro, é sempre ir à raiz do pensamento, não é? É deixar claro para quem te ouve o que você sentiu, ou o que o autor quis escrever, ou o que você sentiu ao conhecer o texto, não é? E mesmo que seja, por exemplo, um ritmo agradável aos ouvidos,
que esse poema tem um ritmo agradabilíssimo, né? Ele vai assim, bum, bum, com pequenas ondas que ficam caindo perto de você. E aí você entra nisso, se deixa levar, que a coisa sai bonitinha. Mas tem ator que a primeira vez que lê, parece analfabeto funcional. É analfabeto funcional? Né? Não sabe ler, tem ator que não, mas que ele não consegue. E isso não faz dele um mau ator, não. Depois que ele pega, que ele lê 4, 5 vezes, e que ele entende onde é que estão as vírgulas, ele sobe no palco e é muito bom, ele não sabe ler. Tem pessoas que não conseguem ler, cara. E pessoas que estão lendo um texto e levantam o olho e aí não acha mais a parte que está. E eu me pergunto como é que consegue, a pessoa que perde completamente, ela não tem noção em que pedaço do papel ela está. Então ela vai ler, ela fala, quer que... Aí eu falo com um dedão assim, ó, pro dedão ir acompanhando. Aí consegue mais ou menos, depois não consegue mais. Tem gente que lê muito mal. Um toque para os poetas, por exemplo, que estão nos assistindo. Ele está lendo o texto dele, tá? Aí ele diz assim, se esconde em mim outra. Desculpa, eu errei. Você acha, tá, que ele deve fazer isso? Ou, no meu caso, depois de declamar tantos textos na minha vida de lei, se eu não entendo, às vezes as pessoas me dão um texto escrito. Aí eu se esconde em mim outra que me arranca. Eu já criei um verso aqui, porque eu não quero perder o público. Sim. Tá certo? E o público não fica, nossa, lindo, mas eu criei um verso. Porque aquela letra daquela pessoa, naquele momento no bar, estava absolutamente incompreensível. Então aí, eu não quero perder o público. Como é que você daria um toque para aquele poeta? Você corrige. Isso. Olha, eu acho que quando você erra em cena, qualquer que seja a cena, por menorzinha ou maior, olha, engula as mãos, engula o sapato, faça qualquer coisa, solte um pum para dentro, mas não admita, sabe? Disfarce, dê a volta que você tiver que dar, vá lá, volte, mas não admita, reconstrua, volte, fale certo depois, mas não admita não, porque existe uma coisa assim, vai até parecer becareto que eu vou dizer, mas existe uma coisa assim que se exige na hora de se falar numa plateia, que é uma certa elegância, uma certa sensibilidade, um certo caráter poético mesmo, que se você ficar se corrigindo, desculpa, errei, você quebra isso, sabe? O público que está te ouvindo passa a não ter total confiança de você, ou passa a te olhar com um olhar de peninha, coitadinho, ele está tentando, mas ele está errando, e isso não é bom, sabe? Você tem que segure firme, a responsabilidade é sua, conserte você mesmo, conserte para você mesmo, assuma para você mesmo, que você errou e conserte para você mesmo. Eu não acho legal ficar se corrigindo, não. Tá. Fazendo uma pergunta agora. O espectador tem uma pergunta, tá? Qual é a pergunta? O Gido Saldanha pergunta, Alexandre, o que você acha do teatro experimental? Só para gravação, Gido Saldanha pergunta. Alexandre, Gido Saldanha, deixa eu só citar isso aqui. Que eu saiba, não sei se é folclore, ele pode afirmar aí, tá? Mas um rapaz chamado Arthur Gomes, um poeta, ele resolveu se descartar de uma câmera digital, tá certo? E o Gido Saldanha ficou com essa câmera. Meu amigo, digite na internet, Gido Saldanha, o cinema possível. O cinema possível utiliza a luz do espaço possível. Esse homem é um dos maiores cineastas do Brasil. Hoje ele faz uma série de workshops sobre cinema, tá? Ele é um mímico de primeiríssima linha, tá certo? E é um poeta que eu tive a oportunidade de musicar recentemente 10 tankas dele, que é um gênero poético, tá? Onde ele vai, nós vamos lançar esse CD talvez, não sei, ele está fazendo a capa e ele disse que ele é diferente de mim. Eu trabalho muito, faço muita produção e tal, e ele não. Para fazer uma capa ele demora e tal. Você entende? Então nós estamos nessa união, nessa harmonia. Esse camarada é genial, simplesmente genial. Então, essa pergunta que ele está te fazendo, você entende que eu queria repetir para a gravação, e aí Alexandre assume, tá? Mas você está conversando agora, dialogando com um cara respeitadíssimo no país, tá? E agradeço, Gidu, por você estar online. A pergunta é só para gravação. Teatro experimental. É o que você acha do teatro experimental? Bom, existem vários teatros, né?
você tem o teatro de comédia, você tem o teatro dramático, você tem o teatro naturalista, o teatro realista, você tem o teatro farsesco, você tem o teatro musical, você tem o experimental. As pessoas costumam dizer, eu gosto só de um e não gosto do outro. Isso, para mim, parece muito com preconceito racial. Como é que isso é possível? Se há tantas manifestações humanas, você só gostar de uma, não é? E detestar a outra. Não é? Eu gosto muito de todos os teatros, inclusive o experimental. Eu acho que o teatro experimental, eu acho que qualquer manifestação humana vive da experiência, vive de se superar, de avançar, de crescer, de ir para diante, assim como a poesia, assim como a música. Nós temos que experimentar para mover, para caminharmos, senão a gente vai ficar eternamente nos nossos clássicos, no caso do teatro, sem ir para frente, né? Você tem que experimentar no texto, na encenação, na iluminação, no figurino. O teatro experimental está aí para isso. E o teatro experimental, de maneira geral, ele existe num contexto não comercial. Porque quem faz teatro comercial e precisa receber um grande salário a partir disso, ou o seu salário, não tem muito tempo para experimentar, porque ele não pode correr o risco de afastar o público, né? Então, geralmente, são outros tipos de atores, menos comerciais, ou talvez até mais amadores, e a palavra amador aqui, dito com todo respeito, que o teatro amador é importantíssimo dentro do contexto do teatro, que vão fazer essas grandes experiências. O que eu não gosto é do experimentalismo por si só, aquilo que é hermético, tolamente hermético, que fica confuso para a gente, que não sabe onde a pessoa quer ir, que é completamente perdido. Isso eu não gosto. Eu já vi alguns espetáculos de teatro que é o experimentalismo pelo experimentalismo, é uma rebeldia inócua, que não faz sentido, que não leva a nada, que fica chato de ver, desagradável, ou às vezes muito agressivo com o público, partindo do princípio de que a pessoa que fez o espetáculo é inteligente, o público é burro e precisa aprender, precisa que jogue na cara. Isso é muito tolo, isso é muito ingênuo, isso é o amadorismo no pior sentido que existe, não é? Agora, o teatro experimental, eu acho que ele é vital para o teatro, assim como a experiência é vital para a ciência também, não é? Aliás, teatro, as artes são pesquisas, como qualquer outra pesquisa que existe. A pesquisa científica, que o governo se exige tanto que o governo patrocine, e ninguém lembra de exigir que o governo patrocine a pesquisa na arte e na cultura, não é? Porque é importantíssimo, que é o teatro experimental, por exemplo, é pesquisa, e que faz avançar. Não é que o Estado devia patrocinar o teatro experimental. Pegando esse gancho. O Gidu, ele diz, estou curtindo muito a forma da resposta dele, concordo com o termo amador no contexto experimental. Ele fez ótima observação acerca do hermetismo, totalmente de acordo. Alexandre bate um bolão. Obrigado. Gidu, na transmissão ao vivo, a voz da Agnes saiu muito boa, tá? Porque o microfone está bem aí do lado dela, na transmissão ao vivo, e no YouTube vai complicar, tá? Porque nós vamos fazer aquela montagem. Então, depois eu vou tentar colocar por escrito, né, essa questão, copiar e colar no YouTube e editar, tá? Obrigado, Gidu, por essa participação. Se quiser continuar participando, continua, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta. Meus amigos da França e de Portugal não estão ainda, não? Eu mato eles. Eles não entrarem. Eu mandei uma mensagem obrigando, porque comigo é assim. Então não? Chame eles. Não estão ainda, não? Vamos tem ninguém de Portugal nem da instalação. França ainda, não? Tá bom, pode deixar, depois eu... Tá bom? Gente, quantos minutos, né? 14. Gente, a gente vai dar uma parada, depois eu volto com ele falando uma série de coisas daqui a uns 40, 45 minutos, por quê? Na rede tem um monte de gente que quer escutar o Alexandre, e eu não quero perder essas pessoas da rede, sabe? Então a gente volta daqui a 40, 45 minutos, uma hora, com o Alexandre, e agora a gente entra com a Vera, que chegou aqui bem cedo. Ela vai dançar, ela vai falar poesia, vamos ver o que vai acontecer, tá bom? E depois Paulo Meira, você que quer ouvir o Paulo Meira, marketing, tá? Ele vai entrar depois de Vera, depois Enésio, tem muita coisa hoje, tá bom? A gente fecha agora antes dos 15 minutos.